Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Carla Damasceno, aqui no nosso canal específico para falar de Bíblia, para falar de hebraico, para falar de Israel, para falar de um monte de assuntos referentes a isso. E hoje eu quero agradecer a vocês, não é? Mais uma vez, por estar nos assistindo, por estar nos acompanhando, se inscrevendo, curtindo e comentando. Obrigado para todo mundo. Tem uma surpresa para você hoje, tá? Nós vamos sortear essa peça maravilhosa aqui. Sabe o que é? Se trata de uma menorá. Exatamente, a menorá ela é um castiçal de 7 pontas que era utilizado no templo, exatamente, lá no templo no templo de Salomão. Foi, na verdade, feita no tabernáculo, para o tabernáculo e depois levada para o templo. E é uma menorá. Ela é maravilhosa, é linda, ela é em prata. Eu comprei ela lá em Israel, tá bom? Comprei, dediquei ela ao Senhor, consagrei ela lá no Muro das Lamentações para trazer para cá para a gente poder sortear para você. E sabe quando é que nós vamos sortear ela? Vamos sortear quando nós chegarmos a 1000 inscritos no canal. Exatamente, nós estamos quase lá. Eu tenho muita fé. A gente está com praticamente 500 já inscritos. E quando nós dobrarmos isso aí, nós vamos sortear essa menorá para você. Curte aí, compartilha, depois a gente vai colocar as regras, tá bom? Hoje eu quero falar de um tema muito importante. Nós vamos começar a falar sobre as festas judaicas. Durante o ano, em cada momento de cada festa, a gente vai falar no momento propício. Mas hoje eu quero falar para vocês que as festas são 7, mas das 7, 3 são mais importantes, que é Páscoa, Pessah, Pentecostes, que é Shavuot, e Tabernáculos, que em hebraico se chama Sukkot, ok? Vamos falar dessas 3 principais. Agora vai estar acontecendo a Pessah, a Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela foi instituída por Deus, não é? Lá atrás, lá no livro de Levítico, e eu quero falar para você o seguinte. Em número 2, por exemplo, Levítico fala também, mas eu vou falar de números, fala o seguinte: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo determinado. E lá em Levítico, então, 23:5, vai falar qual que é esse tempo determinado. Diz o seguinte: no primeiro mês, no 14º dia, pela tarde, é a Páscoa ao Senhor. Então, olha para você ver, tem até o horário, né, de se comemorar. É muito interessante a gente falar sobre a Páscoa e é muito interessante você saber 2 coisas. Nós temos 2 calendários que funcionam no mundo. O primeiro é o calendário gregoriano, ele funciona no mundo inteiro. Ele foi criado em Roma e tal, num período aí, tá? É o gregoriano, que é o que nós temos aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e aí por aí vai. E nós temos um calendário judaico, que na verdade é um calendário bíblico. E a gente chama de judaico porque o povo de Israel é o único povo que segue o calendário bíblico. Assim como nós temos também, dá nome a essas festas de festas judaicas, porque o povo judeu é o único povo do mundo que manteve a celebração dessas festas durante todo o período, a partir do momento que Deus entregou para eles ali em Levítico, entende? Mas na verdade, nós conhecemos como festas judaicas, mas na verdade elas são festas bíblicas, porque Deus entregou para os judeus, para o povo de Israel, mas também para toda a humanidade. Quer ver? Olha, aqui em Números 9:14 diz assim: e quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim se celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como também para o natural da terra. Ou seja, a Páscoa é para todo mundo, certo? E nós temos aqui, falando agora sobre o período da Páscoa correto, no calendário gregoriano, né, você vai ver toda a Igreja Católica comemorando a partir do dia 14, agora de abril. Mas no calendário bíblico, ela vai estar dando agora entre o dia 10 até o dia 18 de abril. Quase que está certinho, né? Depois, num próximo vídeo, a gente vai falar sobre a diferença do calendário judaico, que é bíblico, e do calendário gregoriano. Aí você vai entender um pouco mais, tá bom? Porque a cada ano
muda o calendário judaico, né, bíblico, ele muda um pouquinho, então tem ano que a Páscoa sai certinho e tem ano que a Páscoa sai diferentezinha um pouquinho. Esse ano, especificamente, está dando certo no tempo. É importante comemorar a Páscoa no tempo certo? É importante comemorar a Páscoa no tempo certo, porque a palavra de Deus fala que Ele escolheu tudo para os tempos determinados. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 1. Ele escolheu todas as coisas para os tempos determinados. Então, não compensa a gente mudar as datas das coisas. A data da festa de Páscoa é esse ano entre 10 e 18, porque aí a gente consegue absorver as maiores bênçãos de Deus quando a gente faz isso na data correta, tá bom? Outra coisa sobre Páscoa que a gente não pode se esquecer de fato nenhum é o valor, o maior significado da Páscoa. Nós temos vários, mas eu quero especificar hoje com vocês 2. O primeiro é que quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus não permitiu que o povo nunca mais voltasse para o Egito, significa o Egito para o povo, significa o pecado e a destruição que o pecado traz na alma, na vida das pessoas. Então, a Páscoa nos lembra muito isso, de que nós não convivemos, nós não devemos viver com o pecado, a gente deve se afastar dele, porque ele nos destrói. A verdade é essa. Em segundo momento da Páscoa, ele lembra que foi Moisés ordenou, Deus ordenou a Moisés que ordenasse ao povo de Israel que pegasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem ferida, sem nenhum osso quebrado, e que à tarde, né, imolasse esse cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro em todas as portas das casas dos filhos de Israel, porque assim os primogênitos não iriam morrer. Então, esse cordeiro, ele traz a nós a memória de Jesus, porque também ele foi um cordeiro que foi entregue na Páscoa, que também não tinha pecado algum, que não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum osso quebrado, entregue pelos pecados de toda a humanidade. E o sangue dele foi derramado por toda a humanidade. Então, a Páscoa ela nos lembra a salvação. A gente nunca pode se esquecer da salvação, da alegria da salvação e sermos gratos por ela. Então, por que isso é feito todos os anos? Porque Deus declara no livro dele, na palavra dele, que tem que ser comemorado todos os anos. Principalmente, sabe, porque ele nos conhece, ele nos fez. Sabe que nós temos uma memória, curtíssima, muito curta. E a gente se esquece completamente de tudo que Deus fez de bom para nós. Principalmente quando a gente defronta ou se confronta com uma dificuldade muito forte na vida. A gente tem uma facilidade de se esquecer. Então, quando a gente, todos os anos, a gente passa por esse ciclo das festas, nós estamos sendo relembrados de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Ele é para nós, e nós podemos nos alegrar novamente. Então, gente, olha, Páscoa, nada de coelhinho de Páscoa, igual a foto que eu tirei ontem, vou colocar aqui para você ver no shopping, nada de coelhinho de Páscoa, nada de ovo de chocolate, não tem nada a ver com isso que se celebra no mundo hoje. É muito além, é muito mais lindo. Beijo para você. Não se esqueça que você pode ganhar esse candelabro aqui, essa menorá, tá bom? Não se esqueça que você pode, então se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de dar um joinha e de comentar. Beijo para vocês, até mais.